População de Ribeirão Preto, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Uma das condições mais saudáveis da democracia é a alternância do poder e de suas funções. Ideias divergentes ou conflitantes quase sempre se completam. Umas acrescentam, outras abrem caminhos novos. E isto é bom, é salutar. Não questiono e nem me apego ao cargo a que fui conduzido na eleição passada. Em uma espécie de prestação de contas do trabalho desenvolvido, relembro algumas ações realizadas dentro do projeto de transparência que ela propiciou. A mesa diretora, através de seus membros, produziu a criação da Comissão de Compras e Serviços da Câmara Municipal, por sugestão deste vereador. A criação e a regulamentação da Comissão Permanente de Auditoria e Controle dos Gastos da Câmara, com a incumbência de fiscalizar e acompanhar os trabalhos da Comissão de Compras e Serviços e também a Comissão Permanente de Licitações, por sugestão minha e do senhor presidente, vereador Cícero Gomes da Silva, com assentimento da mesa diretora. A Comissão de Auditoria e Controle de Gastos foi uma novidade desta legislatura, uma vez que jamais existiu algo similar nesta Câmara Municipal. Por meio de um convênio com o Banco do Brasil, foi implantado o uso do painel eletrônico de compras, o pregão eletrônico de compras, antiga proposição da vereadora Silvana Rezende. Foram estabelecidas, por consenso dos vereadores, cotas de papel, envelopes, cópias xerográficas, materiais de escritório e selos de correspondência, evitando gastos desnecessários ou sem controle. Maior zelo no uso dos veículos, reposição de peças, pneus e consumo de combustíveis. Os meus gastos estão estampados mês a mês no meu site pessoal. Propus a criação de um espaço de debate sobre assuntos de interesse público nas sessões ordinárias, substituindo as repetitivas e enfadonhas justificativas de requerimentos. O conjunto dessas medidas propiciou a devolução de 6 bilhões ao Poder Executivo, maior controle nos gastos da Câmara Municipal, um sistema de efetiva fiscalização pela Comissão Permanente de Auditoria e Controle dos Gastos, presidida por mim como segundo secretário, de todos os contratos firmados pela Câmara. Informações precisas sobre todas as medidas tomadas. Essas conquistas e avanços não podem retroceder às práticas anteriores, algumas delas e muitas das vezes condenáveis. Que a nova mesa diretora preserve o que foi conquistado e avance ainda mais. Estaremos vigilantes na cobrança da manutenção das coisas positivas que foram criadas, além de nos mantermos, como sempre o fizemos, propositivos de outras medidas saneadoras e de defesa do interesse público. Embora uma mudança constitucional tenha diminuído a fração orçamentária que cabe ao Legislativo, de 5% para 4,5%, esperamos que, ao final de 2010, os resultados sejam proporcionalmente iguais aos obtidos do presente exercício. Por fim, last but not the least, o que quer dizer último, mas não menos importante, quero deixar registrado um único senão. No dia 27 de fevereiro, aprovamos a resolução número 13/2009, que criou a Comissão Especial de Estudos para apresentar propostas que viabilizassem a preservação da memória do Poder Legislativo, que ganhou por justiça o nome de Walter Andreoli. Coincidentemente, formada por mim, que a presido, e com a participação dos colegas André Luiz da Silva. Infelizmente, não pudemos consolidar a ideia de uma exposição permanente dos nossos acervos,
As reformas do piso inferior das instalações não foram concluídas a tempo. Foram levantados e selecionados os seguintes materiais de valor histórico e memorial de extrema relevância. Cerca de 1.200 fotografias que devem ser oportunamente copiadas. Milhares de documentos coligidos, tais como os livros de atas das sessões e outros provenientes do Executivo. Dezenas de rolos de fitas arquivadas foram vertidas para o sistema CD e DVD. Ainda, estabelecemos contato com o Arquivo Público do Estado de São Paulo, que nos convidou oficialmente para que o município de Ribeirão Preto venha a ser um modelo de gestão documental para as demais cidades paulistas, além de termos obtido o compromisso daquele órgão de recuperar todos os livros históricos desta Câmara que se encontram em processo de deterioração. Eu peço de maneira veemente aos que nos sucederem evitar que esses trabalhos sejam interrompidos, por uma razão bem simples contida em uma pergunta. Qual é a importância da memória e, portanto, da história? Ano passado, os membros da atual mesa diretora foram eleitos por ampla maioria. 15 votos foram dados aos vereadores Cícero Gomes da Silva, André Luiz da Silva e Coraúce Neto. Obtive, naquela ocasião, a unanimidade dos votos, excluído o meu por desnecessário, no total de 19. Houve, então, um histórico acordo político. O atual presidente, já dispondo da maioria absoluta, concordou elegantemente que o bloco político alternativo indicasse 2 membros, que somos eu e o vereador André Luiz da Silva. Infelizmente, aquele processo vitorioso agora não se repetiu. Voltaram antigas práticas dos conchavos, dos conluios, das conversas ao pé de ouvido, da falta de transparência. A restrição que faço é o da ausência de informações compartilhadas, que julgávamos ter ultrapassado. Quem não conhece a história está fadado a repeti-la, infelizmente. A primeira parte da canção chilena Todo Cambia, originada de um poema de Julio Neuhauser, e que foi brilhantemente interpretada pela argentina Mercedes Sosa, há pouco falecida, diz assim: muda o superficial, muda também o profundo. Muda o modo de pensar, muda tudo neste mundo. Muda o clima com os anos, muda o pastor e seu rebanho. E assim como tudo muda, que eu mude não é estranho. Muda o mais fino brilhante, de mão em mão o seu brilho. Muda o ninho, o passarinho, muda o sentir um amante. Muda o rumo, o caminhante, embora isso lhe cause dano. E assim como tudo muda, que eu mude não é estranho. Muda, tudo muda. Muda, tudo muda. Agradeço a atenção de todos. Já que não sou candidato, peço licença, senhor presidente, venha, para ausentar-me, já que a minha presença e o meu voto nada alterarão. E celebrem. É tempo de celebrações. De minha parte, eu celebrarei o meu dever cumprido. Paz e prosperidade a todos.